redação do Enem é um verdadeiro templo de mitos antigos? Duvida? Primeiro, tem Morfeu, o deus dos sonhos, e por extensão, do sono. Mas também tem Cronos, o deus do tempo. E eis que entra em cena mais um ser mitológico, o Caos. Para não transformar a sua redação num trabalho de Sísifo, rode a vinheta. Hora do Enem no ar! Chegamos à reta final dos estudos, mas ainda dá para treinar mais um tema. E aí, simbora, galera? Põe na tela, Renatinho. A importância do voluntariado para a construção do Brasil do século XXI. E quem vai ajudar é ela, que já é de casa, professora Marilúcia Corel. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Mais uma vez. O que seria voluntariado? Isso é importante para podermos discutir esse tema. E aí eu trouxe uma citação, na realidade, uma referência que foi escrita pela ONU. Opa, tá na telinha? Tá na tela. Então bota na telinha, Renatinho. Então, tirado do site da ONU, em 2018, voluntários e voluntárias não estão apenas nas linhas de frente em suas comunidades durante os tempos difíceis, mas constroem forças para lidar com crises futuras. O voluntariado contribui para um senso de solidariedade entre as pessoas que trabalham juntas contra o impacto de desastres naturais, tensões econômicas e choques políticos. É uma definição bem abrangente, professor. Sim, Isso verdade. ajuda ou atrapalha? Acho que ajuda mais do que atrapalha. Bacana. Por quê? Quando nós temos um tema ou um assunto muito específico, você fica preso a determinados aspectos. Quando ele abre um pouco, você tem a liberdade de escolher qual o caminho que você vai seguir para poder discutir o assunto. Então, apesar de termos aqui um olhar maior, mais amplo, ele permite que o candidato observe o assunto e escolha qual o caminho que ele vai seguir. O cuidado é para que ele não fuja do tema. Ele precisa estar sempre ligado ao tema. Agora, vem cá. Por que esse tema é importante, professora? A gente precisa pensar que o Enem sempre trabalha questões sociais. E se a gente está falando de voluntariado, estamos falando de cidadãos que atuam na sociedade de forma a torná-la mais justa, mais igualitária. Então, esse é um tema que tem muito a ver com o perfil da prova do Enem. E aí a gente não pode desprezá-lo. Lembra muito dois temas anteriores aí do Enem, né, professora? Sim, tá ali, ó, verdade. de 2006, Sim. o poder de transformação da leitura, de 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Isso aí. São bem abrangentes, assim, Sim, né? é verdade. O candidato precisa ter atenção nas palavras principais que se pretende discutir ou que se espera que o candidato discuta, para que não haja o tangenciamento. Então tá aí a importância dos termos usados Dos termos usados, da leitura dos textos motivadores, para que você, dentro de uma gama de possibilidades, escolha dentro daquilo que você se sente mais à vontade. Agora, todo tema tem um problema, Sim, mesmo que não esteja ali explícito, né, professor? perfeito, perfeito. Bora dar uma olhada no primeiro texto de apoio? Vamos lá. Retirado da Época Negócios de 2018, o texto nos diz: no ranking mundial de solidariedade, o Brasil está em queda livre. Em 2018, fomos da 75ª posição para a 122ª. 146 países foram analisados pela Charities Aid Foundation, sob os critérios de doação de dinheiro, voluntariado e ajuda a estranhos. A crise econômica explica, mas não justifica. Entre os top 10 estão Indonésia, Quênia e Mianmar. Deduz-se que ser solidário tem mais a ver com consciência social do que com recursos materiais. Essa queda pode ter a ver com as questões econômicas? Com certeza. Afinal, o voluntariado também pode envolver dinheiro. Há situações em que você vai doar
valores. E aí a crise chega e muita gente acaba tendo dificuldade para contribuir. Esse voluntariado ou essa ação, ela não se limita à questão financeira. É possível que a gente detecte outras questões que não apresentem para a nossa sociedade um motivo para se ajudar. Entendi. Então, Questões culturais, por exemplo? questões culturais, a questão da falta de empatia, às vezes da descrença em alguma organização, além da questão financeira. E um fator importante, a falta de incentivo. Pouco Verdade. se vê de campanhas para que as pessoas venham e participem. Verdade. Então, de repente, muitos nem sabem como fazer. Até gostariam de fazer, mas não sabem o caminho, não sabem como. Né? Então, além de questões financeiras, a gente poderia pensar em outros fatores que podem justificar essa queda na contribuição dos brasileiros no trabalho voluntário. Agora, a sociologia pode servir como fonte de argumentos? Com certeza. Na realidade, qualquer área pode vir contribuir para a fonte de argumento. Nessa situação aqui, eu penso em dois autores bem conhecidos. Um que foi muito citado, acho que há uns 2 ou 3 anos, que foi o Bauman, quando ele fala sobre as relações líquidas. E aí a gente pode pensar que, de repente, essa falta de empatia, ou essa falta de cuidado, ou essa falta de interesse no outro é resultado de uma sociedade em que tem essas relações muito líquidas, muito superficiais. Então você pode trazer isso para o seu texto. Há um outro sociólogo também, que a gente chama de Durkheim, e que ele vai comparar a sociedade a um corpo biológico. Então, é preciso que todos os elementos estejam saudáveis para que esse corpo funcione devidamente. Como nós temos problemas, então significa que é preciso que haja uma intervenção de forma que esse equilíbrio retorne. E aí entra a questão de cada um fazer a sua parte para que o resultado alcançado seja o bem de todos. Então, a gente percebe que é possível trazer pensamentos, estudos, conceitos para esse tema, ou para qualquer redação, na realidade, de forma que ele ajude nessa construção da argumentação. Algum argumento pode vir da literatura brasileira? Você falou em literatura e aí me lembro muito de um livro chamado Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que vai tratar de quem é esse brasileiro. E aí cita-se até a questão de é o mito do homem cordial. Porque o brasileiro é aquele que age com o coração. E isso é muito perigoso, porque a visão que as pessoas têm da gente é que nós somos generosos, a gente aceita tudo, e na realidade não era bem isso que ele estava falando. Ele é muito cordial, porque o cordial vem de coração, então ele é cordial porque ele age com o coração, isso tanto para o bem quanto para o mal. E quando a gente pensa na questão do voluntariado, é preciso que haja razão para que se enxergue que eu, como cidadã, dentro dessa sociedade, posso e devo contribuir de alguma forma. Bora ver nosso segundo texto de apoio de hoje? Sim, vamos lá. Estamos diante de um infográfico interessante, com muitas informações, e que o candidato, caso encontre um texto desse, precisa olhar com bastante carinho. Então, vamos aos trechos, aos aspectos que são abordados. Realização de trabalho voluntário em 2018. Taxa de realização por escolaridade. Superior completo, 8%. Médio completo e superior incompleto, 4,7%. Fundamental completo e médio incompleto, 3,4%. Sem instrução e fundamental incompleto, 2,9%. Em relação à frequência do trabalho voluntário, 15,6%. Eventualmente ou sem frequência definida,
18,4% uma vez por mês, 17,6% 2 ou 3 vezes por mês e 48,4% 4 vezes ou mais por mês. E em relação à taxa de realização por grupos de idade, 2,6% de 14 a 24 anos, 4,4% 25 a 49 anos e 5% 50 anos ou mais. E ainda tem mais um dado. Os 7,2 milhões de voluntários realizavam as atividades da seguinte forma: 79,9% em congregação religiosa, sindicato, condomínio, partido político, escola, hospital ou asilo. Em associação de moradores, associação esportiva, ONG, grupo de apoio ou outra organização, 13%. E um trabalho individual, 9,8%. Beleza, a gente vê aí a fonte, agência IBGE Notícias, então assim, a gente tem essa questão da credibilidade também da fonte, sim, claro, tudo mais. Verdade, sim. E uma dúvida, professora, esse infográfico mostra aí preferências, talvez, assim, o que se destaca mais? Pessoas com superior completo ajudam, fazem esse trabalho Sim. mais vezes. E aí a gente volta àquela ideia da questão da consciência, né? Do olhar social, do olhar para o outro. E quanto mais conhecimento, a possibilidade de você exercer esse olhar é muito maior. Agora perceba, além do superior completo, são as pessoas de mais idade. Sim. E isso é um detalhe que nos preocupa, porque se o tema está nos falando que o voluntariado ele é para se construir uma sociedade melhor neste século, as gerações mais recentes deveriam estar mais engajadas. Então é preciso que haja um trabalho para conscientizar esses mais novos. A gente percebe, então, diante disso, que é preciso se incentivar mais o trabalho voluntário no Brasil. Uma outra questão muito interessante é que aqueles que participam com mais constância, eles fazem em conjunto. 79,9% das pessoas estão associadas a um grupo, inclusive grupos religiosos. Sim. E sindicatos, grupos né? de partido político ou de escola, trabalhos que são feitos em comunidades e que dão força aos indivíduos para se envolverem naquele objetivo, naquele trabalho. Naquela atividade, né? Para permanecerem. Né? Agora, uma outra coisa muito interessante também aqui é que quem participa, normalmente, ou pelo menos quase metade, faz mais de 4 vezes ao mês. E aí a gente percebe que quem começa a se envolver não recua. Sim. Permanece no trabalho porque percebe o quanto é possível fazer diferença para construir uma sociedade melhor. Então, o importante é que se comece uma conscientização dessa sociedade atual para que se pense em melhorias daqui a bem breve. As gerações mais antigas, os adultos, acima de 50 anos, eles já fazem. É preciso, então, agora olhar para a juventude, de maneira que esses também se envolvam. Aí a questão é, por que esses não têm se envolvido? Falta de incentivo? Falta de credibilidade? Falta de informação? Eu pensei em informação, professor, Sim. Porque tem ali, a ver com o superior completo, talvez teve acesso a mais informações sobre isso e tudo mais. O estudo, a informação, a troca de ideias, a possibilidade de se conhecer outras realidades amplia o olhar desse indivíduo e de maneira que o incentiva a participar mais desse trabalho. Já serve como proposta de intervenção, né? Vamos ver. Já dá para pescar. Professora, partiu logo mais um texto de apoio que é um trechinho da Lei do Voluntariado? Sim, vamos. Já está na tela. Então, Lei número 9.608, de 18 de fevereiro de 98. Artigo 1º. Considera-se serviço voluntário, para os fins desta lei,
a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Como a lei pode ajudar na construção de um texto? Ela pode vir como base para a proposta ou para uma argumentação. Veja que ela traz também aqui uma definição, como aquela anterior que nós vimos da ONU. Sim, primeiro E texto de ela, apoio. e ela já nos direciona para trazer claramente o que é esse trabalho voluntário, como se identifica um voluntariado ou não. A gente pode pensar, o candidato, por exemplo, poderia partir desse texto para apresentar o tema ou essa definição de maneira modificada, obviamente, porque não se deve copiar, mas na introdução. Ele pode apresentar, começar a introdução falando sobre o que é o voluntariado. E aí ele pode buscar, né, uma inspiração na lei ou num texto, de maneira que ele se baseie e que se direcione para onde ele deseja caminhar. Temos mais um texto, bora ver? Vamos sim. Esse texto é da Agência Minas, Sim. publicado em fevereiro de 2019. Durante o período de busca das vítimas da tragédia em Brumadinho, o que chamou a atenção e comoveu o país foi a dedicação constante dos voluntários. Pessoas comuns doaram o próprio tempo e os recursos que tinham em mãos em prol das famílias atingidas e dos profissionais que atuam no local. Percebi que o que a pessoa tinha em casa, ela levou para ajudar. Ali, não doamos somente recursos. No fim, éramos uma família. Pessoas jovens, mais velhas, todos juntos para ajudar a realizar as atividades necessárias, ressalta a nutricionista Karina Fernandes da Silva. Karina, que já atuou como voluntária em outras situações de emergência, reforça que em grandes tragédias, nem mesmo as pessoas que lidam com essas situações no dia a dia sabem como agir. Por isso é necessário acolher a todos. A sensibilidade e a empatia têm que ser o ponto-chave. Quando perguntamos à pessoa se ela está com fome, ela diz que não. Mas se você for conversando e perguntar o que ela gostava de comer, o que era acostumada a cozinhar, você pode, com o que tem ali, se aproximar mais dela e, ao invés de oferecer apenas um alimento, oferecer algo que leve conforto. Isso é humanização, destaca a nutricionista. Para as famílias, essa dedicação faz toda a diferença. Neste momento, o que as pessoas atingidas pelo desastre precisam é de afeto. Portanto, estar junto, doar o tempo e ajudar a reorganizar o espaço são formas de oferecer atenção e leva aos mais sensibilizados conforto e a sensação de não estarem sozinhos. Esse acolhimento é importante para ajudá-los a passar por todo o processo, afirma o sociólogo e diretor de investimento social do Servas, Rodrigo Fernandes. É muito comum, né, o Enem trazer esse tipo de texto de apoio, que tenha depoimentos e tudo mais, tá certo? Vai depender muito do tema. É possível se encontrar gráficos, como o infográfico que encontramos no texto anterior, matérias de revista ou estudo, né? Mas também é possível encontrar textos que tragam relatos, né? E, independente do tipo do texto, se ele está ali, é porque ele pode contribuir para o seu texto ou para te encaminhar num determinado caminho. E isso Apontar, né? apontar. E isso que o candidato precisa observar. Muitos, às vezes, tangenciam o tema porque não se dão conta do que os textos motivadores estão direcionando. Então, aqui, esse texto, ele está dizendo, olha, nós temos pelo menos duas questões importantes. A questão da empatia, do envolvimento e a questão do impacto que esse trabalho pode promover. Então, se eu estou dizendo que existe uma importância para a construção da sociedade, então eu posso pensar que essa sociedade precisa se tornar mais empática e os impactos são, de fato, fundamentais para qualquer tipo de mudança.
prova tá batendo na porta, já tem candidato quase se desesperando. Então, qual é a dica? Qual é o conselho? Esse é um momento que o candidato precisa se tranquilizar e pensar que ele tem um trajeto imenso dentro da sua formação e que todo esse tempo está guardado, tudo aquilo que ele acumulou, que ele aprendeu, está guardado na memória. E por que eu digo que ele precisa se tranquilizar? Porque, às vezes, com o nervosismo, dá aquele famoso branco. E isso não é legal. Não é. Então, é importante que o candidato se conscientize. Eu fiz a minha parte. Preciso agora, nesse momento, tirar as últimas dúvidas, olhar com muita certeza assim de, eu sei isso, ainda estou com uma certa dúvida ali, então vá e resolva o problema naquela questão, mas que, acima de tudo, ele confie naquilo que ele construiu, que ele fez durante todo esse percurso. Não adianta se desesperar, não é momento de desesperar. Agora é momento de respirar fundo, perceber o que ainda falta e atacar isso e esperar. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Professora, como esse é um tema super importante, bora fazer um Pop Prof mais intimista? Sim. Pode ser. Mas cuidado. Fica tranquilo. Confia. Você já participou como voluntária em algum projeto? Já. Como foi? Foi interessante perceber o quanto nós podemos ser úteis. Então, independente de qual seja o trabalho, o ser útil para o indivíduo é perceber que ele tem um espaço no mundo. E nós temos. Foi possível perceber o quanto nós somos importantes. O que você guardou dessa experiência? Os sorrisos. Não tem nada mais recompensador do que você ver um sorriso e um olho brilhando depois de você ter estendido a mão. Essa foi Marilúcia Corel, aqui no nosso Momento Pop Prof. Vá antes ao local da prova para garantir se o endereço é aquele. Fundamental, né? Separe os documentos, o material, deixe guardadinho um dia antes. Vai levar lanchinho? Deixa separado. No dia da prova, sai de casa cedo, né? Então, são questões que vão deixar o candidato mais tranquilo, inclusive na hora. Porque imagina, você sai de casa, aí você vai pegar um ônibus, um metrô, e aí você percebe que o trânsito está ruim, no caso se for ônibus ou carro, e aí você começa a ficar ansioso e começa a suar, vai dar tempo, a porta vai fechar. Não, faça tudo com tranquilidade, principalmente no dia em que você for fazer a prova, né? Mas antes, nesse pequeno período que ainda há, veja o que está faltando, o que eu ainda tenho dúvida, e se tranquilize, porque o seu percurso foi longo, agora é só uma etapa. É só uma etapa, é só mais uma etapa. E tudo que você construiu durante a sua vida vai ser de importância para aquele momento. A gente não sabe quais serão as perguntas, a gente não sabe qual será o tema da redação, então, se tranquilizar para que na hora em que haja a leitura, a sua mente trabalhe de maneira que se identifique, busque, né, no seu HD as informações necessárias para que se responda com tranquilidade a questão. Eu sei que é difícil falar de tranquilidade nesse momento, porque o futuro te diz assim, e aí, né, aquela coisa da expectativa, como é que vai ser? Eu sei que é difícil, mas sem tranquilidade, sem colocar um pouquinho o pé no freio e se acalmar, tudo fica mais difícil. Professora, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda de sempre. Muito obrigada a vocês pela confiança. Aproveite e acesse o percurso educativo de redação, tvescola.org.br/percursos. O Hora do Enem fica por aqui. Semana que vem começam os nossos especiais de revisão. Até lá!